Bem, a mensagem hoje é curta, remindo aqui o tempo. Vocês me perdoem, tá aqui é tão bom que a gente não quer acabar. Aí a gente fica assim e tal. A ideia não é cansar ninguém, mas é compartilhar, né? Bem, uma saudação a todos que nos ouvem aí, nos assistem pela internet. Um aplauso, né, a quem está lá do outro lado, tão lindos, abençoados, que se comunicam com a gente ou não. Nós temos o nosso WhatsApp, temos tantos meios de comunicação aí tão preciosos. O tema hoje se chama Conforme aquilo que tendes, conforme o que tiverem, conforme ao que tenhais. Em várias versões eu estava vendo, e essas palavras significam a mesma coisa. Talvez essa que está aí no quadro é a mais atualizada, conforme ao que tiverem, né? Diga para quem está do teu lado aí, conforme ao que você tem. E o próximo quadro é um anúncio que a gente está fazendo, que se alguém está nos assistindo deseja uma palestra, né? No salão, na tua festa, na reunião da tua empresa, na igreja, em qualquer lugar, temos um número de contato que é o 990441991, 990441991, para organizar isso aí. Não importa a denominação, o que importa é pregar a graça. E você fala assim para mim, mas Pedro, e se te chamarem lá da Assembleia de Deus? Poxa, vai ser uma glória tão bonita ministrar graça lá na Assembleia de Deus. Quantos recebem isso? Tirar os abençoados daquela escuridão, hein? Hein? E eu recebo que o Senhor aí há de pôr as palavras corretas em minha mente para não ofendê-los, mas para falar a verdade. Você recebe? E se for uma festa, tranquilo, uma festa, não sei. Tanta coisa, a gente tem muita coisa para falar em graça. Aí eu recebo que vamos alcançar muita gente com essa palavra. Sem barreiras, sem dificuldade. A ideia é que a palavra corra. E que nós não somos melhores que ninguém. Somos iguais a todos. Apenas fomos privilegiados por Deus, por Ele ter iluminado os nossos olhos do entendimento. Né? Essa é a ideia. Por isso é que Paulo falava, associando-vos com os humildes. Porque nós não podemos ter jactância, porque sabemos um pouquinho mais de revelação a respeito de, por exemplo, do que citou aqui Roberto, que como é que um homem vai nascer de novo que já é velho? Agora entendemos isso. Mas isso não deve trazer em nós vaidade pessoal, porque sabemos e os outros não sabem, né? Sabemos porque o Senhor nos escolheu para saber. Então, vamos fazer o nosso trabalho? Se nós sabemos, é porque Ele nos escolheu para isso e para falar para os outros, né? Falar para as pessoas aí, fazer pessoas felizes. Então, hoje, o assunto da nossa palestra, mais uma vez, é aclarar um assunto delicado. Deixa eu controlar aqui, porque senão eu não aprendo. E eu estou difícil nessa área. Eu concordo com você. Espera aí. Aqui. Isso. Pronto. Então, aclarar um assunto delicado para que possamos dar mais um passo no tocante a reinar em vida. Porque o nosso objetivo é reinar em vida. Você recebe? Nós queremos reinar em vida. Porque depois que nós sairmos desse corpo, para que evangelho? Não serve mais. Para que a fé? Não serve mais. Então, o evangelho é um instrumento que o Senhor nos deu para que nós possamos viver aqui, enquanto temos dificuldade. A nossa dificuldade reside no nosso último inimigo, que é o nosso corpo, a morte. Quando saímos dele, esse é o único inimigo a ser vencido. Porque quando sairmos dele, não há dores, não há tristeza, não há nada disso aí. Porque aí já não estamos mais em corpo de carne. Mas enquanto estamos em corpo de carne, precisamos de alimento, como disse Roberto, para continuar nascido de novo.
Porque você já nasceu de novo. Diga, eu já nasci de novo. Mas se você não se alimenta constantemente, isso vai dando uma, né, como aquela brasinha que tira ali da churrasqueira, ela esfria. Então, já que tudo está preparado por Deus, o propósito é esse: reinar em vida. E eu te declaro reinando em vida. Né? Primeira coisa, para você reinar em vida, você tem que sair do sacrifício espiritual das coisas, porque não é assim. Senão você não vai reinar em vida, você vai entrar em afã. Cada um só pode dar o que tem. Ali na passagem ali anterior, de acordo com aquilo que tiverem. Você não pode querer esperar que alguém dê aquilo que não tem. Se você me puser para tocar esse piano aqui, vai dar ruim. Porque eu não sei. Deus não me deu esse dom maravilhoso, verdade? Então eu não posso. Ele não vai me exigir isso. Certo? Porque eu não posso. Ele não me deu. Porque ele nunca te pediria aquilo que você não pode dar. Então, em 2 Coríntios 8:11, convido vocês para anotarem aí, se vocês puderem, né? Declaro que sempre tragamos uma caneta, um bloquinho e tal, ou o celular, ou tablet, para você anotar as coisas. 2 Coríntios 8:11 diz assim: agora, pois, levai também a cabo o fazê-lo, para que, como estivestes prontos em querer, assim também estejais em cumprir. E Paulo observa: conforme o que tenhais, conforme o que tiverem, conforme o que tenham. Aí. Então o apóstolo Paulo aqui está instando essa igreja a fazer uma determinada coisa, que você já viu o contexto, já sabe o que é que ele está falando, mas eu quero trazer isso para todas as coisas que você tem no teu coração. O apóstolo aqui está instando: olha, vocês já queriam fazer, então façam. Quantos já se depararam com coisas que você quer fazer, mas por algum motivo você não consegue levantar e fazer? Às vezes é apertar um parafuso em casa, né? Às vezes é limpar o sapato, às vezes é pintar uma parede, às vezes é ir lá visitar aquele cliente, às vezes é a chamada, não me mal interpretem, a chamada vontade política. Às vezes falta em nós, né? Quantos já se depararam com situações assim? Você quer fazer, mas peraí, não, eu vou ali primeiro, vou resolver isso primeiro, depois eu faço aquilo lá e tal. Então você tem isso também na tua vida. Isso também acontece conosco, né? Aqui o apóstolo Paulo está falando de semente, mas aqui agora eu estou mostrando para você que Deus jamais vai requerer de você nada que você não tenha, não é só a semente. Você não pode dar semente que você não tem. E você não pode fazer as coisas no teu dia a dia, ou no ministério, ou em casa, ou no trabalho, ou com a tua família, que Ele não te preparou para isso, que Ele não te municiou. Ele não vai exigir isso de você, nunca. Então, fique no repouso, porque aqui estamos em graça. Paulo só está instando para eles fazerem aquilo que eles já queriam. Vou repetir. Vocês já queriam, tinham desejo, então façam. Mas, no final, ele diz: conforme ao que tenhais. Ou seja, não invente aquilo que você não tem. Não prometa aquilo que você não pode. Porque cada um só pode dar aquilo que tem. Então, o Evangelho da Graça é cheio de detalhes. E nesses dias, o Senhor, nosso Deus, tem mostrado que nós nos comportamos, durante um tempo, como aquela criança que ganha um brinquedo bem bonito, bem interessante, que chama bastante a atenção daquela criança. E aquela criança pega aquele brinquedo e fica com aquele brinquedo, então, dia e noite, e não larga. Assim fomos nós em graça até aqui. Você chama a criança assim, vamos ali fazer não sei o quê, vem aqui que eu quero te mostrar uma outra coisa mais excelente. E a criança, não, eu quero ficar aqui com esse brinquedo, porque aquilo foi tão interessante para ele, que ele não conhecia antes, queria e desejava algo assim, que quando chegou nas suas mãos, ele não consegue largar. Quando nós chegamos à graça, quando o apóstolo José Luiz iluminou os olhos do meu entendimento, falando de mim, eu estou falando de mim, ok? Eu fiquei assim, e fiquei arranhando a superfície do Evangelho da Graça. O diabo foi destruído.
sou livre, sou abençoado, sou perfeito em Cristo Jesus, sou salvo, sempre salvo, posso fazer tudo, que Deus não vai me condenar, o meu corpo sim vai me condenar se eu fizer algumas coisas que não devo fazer com Ele e tal. Eu fiquei, como muitos por aí ficaram, arranhando a superfície da graça. Só que graça não é só você chegar no hotel e se aproveitar do salão do hotel. Tem um ar-condicionado, tem uma tela, tem um sofá bem legal para você ficar ali enquanto espera, tem um cafezinho, uma água, uma fruta, pode comer, é seu, está aí, você chegou no lobby do hotel. Não, graça é você desfrutar das dependências todas do hotel que Deus já preparou para você. Mas porque o brinquedo é tão interessante, a gente não atentou para alguns detalhes, e aí a gente não conseguiu dar um passo a mais na direção de reinarão em vida aqueles que receberem a abundância da graça. Quer dizer que tem detalhes, muitos detalhes, muitos. Porque a graça, abençoada, é o coração de Deus. E o coração de Deus é que nós estejamos reinando em vida. E a gente confessa que está reinando em vida. Mas, às vezes, a nossa confissão demora muito para acontecer. Quantos querem o melhor trabalho? Confesse aí. Eu quero o melhor trabalho. Eu quero o melhor salário. Eu quero uma melhor casa. Eu quero, né? É justo. Tem uma coisa, qualquer dia nós vamos falar esse tema. Você sempre deseja que o teu irmão esteja saudável, o teu irmão esteja bem, o teu irmão esteja prosperado, o teu irmão esteja... Comece a desejar que você também esteja. Que você tenha umas boas férias, que você tenha um bom carro para você andar, que você tenha uma casa digna da sua família. Abençoado. Isso é o mínimo que a graça te dá. Quem é o dono de todas as coisas? E quem foi que te deu a graça? E quem é Deus para você? Teu pai, teu tudo, teu amigo, teu companheiro, E às vezes você compartilha as tuas necessidades com um colega de trabalho, com um compadre, com um vizinho, mas não compartilha com quem é o dono e pode te dar de verdade. Por quê? Porque você está distraído. Não, eu não posso falar isso aqui porque o diabo está destruído, eu sou abençoado, sou predestinado, e você fica nisso e vai acabar enjoando, porque a graça não é só isso. Graça não é só isso. Graça é mais profundo, né? E requer de nós detalhes. E esses detalhes são fundamentais para que essa receita do bolo funcione de forma correta, né? E é crescendo em espiral. Qual era o nome do ministério anterior? Crescendo em graça. E quem pôs esse nome foi o apóstolo Pedro. Para quem não sabe, ok? O apóstolo Pedro foi o único apóstolo que disse: crescei na graça e no conhecimento de Deus. Para os que... Isso é outro assunto. O único apóstolo que ele falou. Isso Deus me mostrou semana passada. Então, às vezes, nós notamos abençoados entrando numa prática equivocada sobre o repouso de Deus, né? Dizendo assim: não, tranquilo, é Deus que faz. Claro que é Deus que faz. As coisas espirituais. As coisas humanas você tem que fazer. Entendeu? Porque senão você vai continuar arranhando, só arranhando ali aquela superfície, né? E aí, com isso, as pessoas terminaram por misturar as coisas espirituais com as coisas humanas. Coisas espirituais são espirituais. As coisas humanas são coisas humanas. E nós temos que cuidar, né, daquilo que nos toca. Filipenses capítulo 2, verso 12. Que diz aqui, Filipenses 2, verso 12. Aqui, ó. Portanto, meus amados, como sempre haveis obedecido, não como em minha presença somente, senão muito mais agora em minha ausência.
Ocupai-vos em vossa salvação com temor e tremor. Todos aqui sabem o que Paulo está dizendo. Essa palavra salvação está num contexto da salvação diária. Rapidinho, 3 aspectos da salvação: salvação espiritual, salvação diária e salvação posterior, futura, que é a transformação de nossos corpos. Salvação espiritual foi dada a todos nós antes da fundação do mundo. Isso ninguém põe, ninguém tira, ok? Salvação diária é o nosso dia a dia. O apóstolo Paulo diz: ocupai-vos em vossa salvação. Roberto falou há pouco de não deixar de congregar. Em outras palavras, muito sabiamente, ele diz que é necessário se alimentar para que você possa se manter aí nascido de novo, verdade? Você aí está se ocupando da tua salvação. Quantos estão entendendo? Aí o apóstolo Paulo está dizendo que cuidar da salvação diária é necessário. E cuidar da salvação diária é prestar atenção nesses detalhes. Veja o verso 13. Vamos ver um pequeno detalhe aqui para a gente terminar. Porque Deus, verso 13, é quem produz em vós tanto o querer como o fazer por sua boa vontade. Em outra versão, diz que Deus opera, que no contexto é a mesma coisa. É Deus quem produz em você tanto o querer como o fazer por sua boa vontade. Aí, se você está distraído, arranhando a superfície da graça só, você interpreta errado sem se dar conta. Está vendo? É Deus que produz. Claro, é Deus que produz, mas quem faz é você. Esse é o detalhe que não deixou, às vezes, a gente se aprofundar um pouquinho mais no tocante a reinar em vida e manifestar a nosso favor aquilo que está prometido. Porque Deus prometeu, vai ter que acontecer. Só que tem uns detalhes para que aconteça. Espiritualmente não tem detalhes. Você está completo nele, você está abençoado nele, você está salvo no teu espírito para sempre, mas humanamente tem detalhes. Você recebe essa palavra? Poxa, tua família está perfeita, teus filhos pequenos, como no meu caso, ontem foi a formatura do Caio, formou na pré-escola, uma coisa mais linda, um milagre para mim. Chorei tudo, porque eu vi o cara, cabia dentro de uma caixa de sapato quando nasceu, né? Ficou 16 dias internado na UTI neonatal, porque não estava formado ainda o pulmão direito, toda criança no finalzinho, ele é de 7 meses. 7 meses no pulmão está ainda formando, teve que tomar aquelas medicações todas. Cheguei, eu estava nos Estados Unidos, quando ele nasceu assim, de repente, voltei correndo, tive que entregar carro que estava lá alugado e tal. Cheguei, fui direto para o hospital, nem fui para casa, fiquei vários dias sem ir em casa. E cheguei, estava ele lá cheio de tubo, cheio de botão, e canudo na boca, no nariz, no umbigo, no dedo, não sei aonde, na veia e tal. E o cara se formou ali. E ele está crescendo no conhecimento, pouco a pouco, pouco a pouco. Então, falando de mim, falando de você, a nossa família está perfeita. São abençoados, são santos, verdade? Só que se você não der educação a ele, você não vai estar cuidando da salvação diária dele, enquanto ele está debaixo, uma abençoada aí com suas filhas. Que eu vejo com delicadeza isso. Eu recebo um local onde a gente possa ter uma sala para criança, para eles se divertirem, para eles sentirem vontade de vir aqui. Isso é cuidar da salvação diária deles também. São detalhes da graça. Porque se você pergunta a uma criança dessa se ela quer vir aqui, ela diz que não. Vamos falar a verdade? Por quê? Porque é chato pra caramba. Não tem o que fazer. Então, nós estamos, eu estou bem assim, Senhor, porque eu quero uma coisa para cuidar dessa parte da salvação. São detalhes. Assim é na tua vida. Você é casado, você é casada. Você não cuida de um detalhe da tua salvação diária?
em relação ao teu procedimento você vai perder o casamento. Você vai sofrer situações, você vai passar. Não, é Deus quem faz o querer e o fazer. Tudo é Deus que faz o erro também. Então, por que Ele cobra de você e te corrige, se é Ele que faz o erro? É injusto, aí está errado, tem alguma coisa errada. Porque se é Ele que faz as coisas erradas, e inclina você para fazer o erro, Ele não poderia te corrigir quando você comete um. Porque, afinal de contas, com que Deus nós estamos tratando? Então, por aí você vê a dimensão da interpretação equivocada de um versículo por estar arranhando a graça. Porque, na verdade, todos nós viemos das assembleias, das batistas, no meu caso, das congregacionais pentecostais, e tal. E éramos presos. Aí, essa palavra chegou na nossa vida, a coisa que nós mais admiramos e menos admitimos que alguém toque é a nossa liberdade. Diga para quem está do teu lado aí, você é livre e eu também. Você é livre, cara. Um aplauso pela nossa liberdade. Porque conhecemos a verdade um dia, então o Senhor nosso Deus nunca vai deixar de operar ou de produzir a teu favor. Porém, Ele nunca vai fazer em teu lugar aquilo que você está chamado a fazer. Você não está chamado a cuidar da salvação espiritual. Você está chamado a cuidar da salvação diária. E se você não atenta a esses detalhes, a tua vida vai sofrer. E eu, lamentavelmente, ouvia antes, essa graça não funciona para todo mundo assim como o pastor diz. E isso dói, porque isso não é verdade. A graça funciona. A graça é o coração de Deus. O detalhe é como você utiliza. E como utiliza, começa como você interpreta, né? O que está dito ali. Aí ele diz, é Deus quem faz o querer e o fazer em vós. Diga para quem está do teu lado, aí, por favor. É Deus quem faz o querer e o fazer em ti. Ele põe essa, né? Mas quem faz é você. Se você não fizer o café, ninguém vai tomar. Ele nunca vai fazer aquilo que você está chamado a fazer. Filipenses 2,14. Portanto, fazei tudo sem reclamar, sem contenda. Diga, sem contenda. E nisto conhecerão que vós sois meus discípulos. Falando para o futuro, né? Jesus de Nazaré estava falando de hoje. Que vos ameis uns aos outros. Mas o camarada lá veste saião e eu fico debochando dele, em vez de chamar ele no canto, igual a Priscila e Áquila fizeram com o Apolo. Senta aí, ó. Você sabia que tem um caminho mais excelente e tal. Sem contenda, tranquilo. Vamos cuidar disso? Quantos recebem? Por quê? Verso 15. Para que sejais irrepreensíveis e simples. Porque a graça é simples. É por isso que nem todo mundo crê, nem aceita. É porque ela é fácil, é simples. É uma coisa simples. 1 mais 1 é 2. Não tem que inventar. Filhos de Deus sem mancha. Em meio a uma geração maligna e perversa. Olha aí. Em meio da qual resplandeceis como luminares no mundo. E aí se manifesta sal da terra e luz do mundo. Você não pode agir igual a todo mundo, porque se você agir igual a todo mundo, você não vai resplandecer, para que nós possamos mostrar a diferença, verdade? Aí o verso 16 diz assim, olha, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu possa me gloriar de que não corri em vão e nem trabalhei em vão. Paulo está dizendo, se a gente não chegar a essa conclusão entre nós chegamos à conclusão que estamos aqui à toa, perdendo tempo, ou vindo aqui só para tomar o café ali da recepção e mais nada, né? Então qual é a conclusão? Muitas vezes, abençoado, você deixa de atender a operação de Deus porque está fora de foco. Não é maldade, está fora de foco. Está esperando para fazer algo somente quando puder fazer mais. Não, quando eu puder fazer isso aí eu vou. Não, abençoado, isso é um equívoco. Comece com o que você tem.
pregue o prego de acordo com o martelo que Deus te deu. Porque é isso que está escrito, é conforme o que tenhais. Ok? Essa é a prova, esse é o teste aí para você exercitar essa semana. Eu declaro a melhor semana da tua vida. Recebo que você receba essa palavra para que possamos mergulhar um pouquinho mais no tocante a reinar em vida. Você recebe? Ah, Pai. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.